Amados, amadas, há cansaços que o descanso do corpo não consegue curar, porque somente o coração de Jesus pode aliviar o peso da alma. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 14º domingo do tempo comum, Jesus dirige uma palavra especialmente àqueles que estão cansados, sobrecarregados e feridos pelo peso da vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Talvez, amados e amadas, muitos de nós tenham chegado aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Há o cansaço do trabalho, das responsabilidades, das lutas diárias, mas também existe um cansaço que é mais profundo, o peso da culpa, das frustrações, das cobranças, dos medos e de tantas batalhas que vivemos no nosso dia a dia, travadas em silêncio. E é justamente a essas pessoas que Jesus diz: vinde a mim. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, começa com uma oração de louvor. Jesus bendiz o Pai porque os mistérios do reino foram escondidos aos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. À primeira vista, essa afirmação pode parecer uma rejeição ao conhecimento, mas Jesus aqui não está condenando a inteligência, o estudo ou a sabedoria. A própria igreja sempre valorizou a razão e a busca da verdade. O que Cristo denuncia aqui, então, é a autossuficiência de quem pensa que pode conhecer Deus apenas por suas próprias capacidades. Amados, amadas, os pequeninos são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. São os humildes, que se deixam ensinar, os que não se apresentam diante do Senhor cheios de certezas sobre si mesmos, mas com o coração aberto para receber. Portanto, na lógica do reino, não é a arrogância que conduz ao conhecimento de Deus, mas a humildade. Em seguida, então, Jesus faz uma revelação que é extraordinária. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui, nesse contexto, podemos ver o centro da fé cristã. Jesus não é apenas um mestre que fala sobre Deus. Ele é o Filho eterno, aquele que conhece intimamente o Pai e veio revelá-lo a nós. Em Cristo, Deus deixa de ser uma ideia distante e se manifesta como o Pai que ama, acolhe e chama seus filhos para perto de si. Então aqui encontramos uma grande promessa de Deus para nós. Jesus oferece descanso àqueles que se aproximam dele. Mas entendam, esse descanso não significa ausência de problemas. Cristo não nos promete retirar imediatamente todas as dificuldades. O descanso que ele oferece é a paz de quem já não precisa carregar tudo sozinho. É a certeza de que existe um Deus que conhece a nossa história, sustenta os nossos passos e caminha conosco. Por isso é que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. No tempo de Jesus, o jugo era uma peça colocada sobre os animais para conduzi-los no trabalho, mas na tradição judaica também era uma imagem usada para falar da lei e do ensinamento de um mestre. Cada discípulo acolhia o jugo daquele que o ensinava. Jesus não diz que viveremos sem jugo, sem exigências ou sem responsabilidades. Ele nos convida a trocar os pesos que nos escravizam pelo seu próprio jugo. Amados, amadas, muitas vezes carregamos o jugo da culpa, da necessidade de agradar a todos, da busca de reconhecimento, do pecado e da tentativa de controlar tudo. Cristo nos oferece outro caminho: caminhar com Ele, aprender dele e permitir que seja Ele
a conduzir nossa vida. Aqui então encontramos a ordem de Deus para nós a partir deste Evangelho. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Primeiro, é preciso ir até Jesus. Depois, aceitar o modo de viver. E, por fim, aprender com seu coração. Jesus não diz apenas, aprendei minhas palavras. Ele afirma, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A verdadeira vida cristã, amados e amadas, consiste em permitir que nosso coração seja formado pelo coração de Cristo. A mansidão não é fraqueza, é força submetida ao amor. A humildade não é desprezar a si mesmo, mas viver na verdade, reconhecendo que tudo é graça e que nós dependemos de Deus. É daqui então que nasce um princípio eterno para nós hoje. O coração só encontra verdadeiro descanso quando deixa de resistir a Deus e aprende a confiar nele. O peso do Evangelho torna-se leve, não porque suas exigências são pequenas, mas porque Jesus o carrega conosco. A cruz continua existindo, mas já não é carregada na solidão. O Senhor caminha ao nosso lado e comunica sua graça para que possamos permanecer fiéis. Talvez, meu irmão, minha irmã, hoje Jesus esteja falando diretamente ao seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Venha a mim, entregue-me aquilo que tem roubado a sua paz e permita que eu ensine você a viver. Essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. O Filho de Deus veio ao nosso encontro para nos revelar o amor do Pai e libertar-nos do peso do pecado. Na cruz, Jesus tomou sobre si o maior dos nossos fardos. Ele carregou nossas culpas, nossas dores e nossa condenação para nos oferecer reconciliação, descanso e vida nova. E qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados, identifique o fardo que mais tem cansado o seu coração. Pode ser uma preocupação, uma culpa, uma mágoa ou uma situação que você tenta controlar sozinho. Apresente tudo isso a Jesus em oração e repita com fé: Senhor, eu entrego este peso a Ti. Ensina-me a caminhar com o Teu jugo e confiar no Teu amor. Depois, reserve um momento de silêncio diante de Jesus, especialmente na Eucaristia, e permita-se simplesmente descansar na presença do Senhor. Amados e amadas, e neste 14º domingo do tempo comum, possamos acolher o convite do Senhor, aproximar-nos dele com humildade e encontrar em seu coração manso e humilde descanso que o mundo não pode oferecer. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.